Olá, meu nome é Diógenes, sou professor de Física e nessa aula a gente vai ver alguns exercícios de eletrodinâmica, trabalhando intensidade de corrente elétrica, resistência elétrica, utilizando a primeira lei de Ohm e resolução de exercícios com circuitos elétricos, em série e em paralelo, resistores em série e em paralelo. Então a gente começa com um esquema aqui no quadro. Eu tenho aqui, quando você coloca um aparelho elétrico numa tomada, você tem aqui na tomada uma fonte de tensão. A gente tem aqui, por exemplo, dois terminais, um terminal positivo, um terminal negativo. A gente diz que o terminal positivo é o de maior potencial, e o terminal negativo é o de menor potencial elétrico. Então você tem aqui uma diferença de potencial, e essa diferença de potencial, essa DDP, é responsável pelo aparecimento de uma corrente elétrica. E aí você consegue, a partir dessa fonte de tensão, fazer funcionar um aparelho na sua casa, uma televisão, um rádio, ok? Ou carregar um celular, com a tomada. Muito bem, existe um terceiro ponto numa tomada padrão, nos dias atuais. Esse terceiro ponto é o aterramento. Tem que ligar esses aparelhos mais sensíveis a tomadas com aterramento. Então você tem aqui o terceiro ponto, que representa um fio terra, numa tomada padrão. Fio terra, ok? Muito bem, então a partir dessa ideia do dia a dia, alimentar um aparelho elétrico numa tomada, numa fonte de tensão, a gente começa a falar sobre corrente elétrica. Na verdade, corrente elétrica é a quantidade de cargas elétricas que atravessa a secção de um fio condutor. Então, a quantidade de carga que atravessa num certo intervalo de tempo é o que a gente chama de intensidade de corrente elétrica. Tudo bem? Existe uma outra fórmula que a gente aprende desde a eletrostática, que a quantidade de carga é dada por o número de partículas de um corpo vezes a carga elementar. Então existe essa fórmula aqui, que é a quantidade de carga, e é dada pelo número de partículas que um corpo tem em excesso vezes a carga elementar. Isso na eletrostática. E essa carga elementar, essa carga que equivale à carga medida de um próton ou de um elétron, isso foi medido em laboratório, a gente utiliza para calcular a quantidade de carga elétrica de um corpo. E a gente pode utilizar na definição de corrente, já que corrente é a quantidade de carga dividida pelo intervalo de tempo. Essa quantidade de carga a gente pode colocar substituindo o número de partículas em excesso que o corpo possui vezes a carga elementar, ok? A gente pode fazer essa mudança na fórmula da intensidade de corrente elétrica. A gente vai fazer isso, por exemplo, na segunda questão, ok? Então vamos começar com a primeira questão. A primeira questão é uma questão teórica e diz assim: nos metais são os condutores mais importantes, sólidos, Existem condutores líquidos e gasosos. A gente vai falar um pouco sobre eles. Nos metais, as partículas responsáveis pela condução de corrente elétrica são. Então, quem são as partículas, os chamados portadores de carga elétrica nos metais? Porque nos líquidos e nos gases são diferentes, ok? Então vamos relembrar. A gente tem aqui nos metais, são os condutores, existem os sólidos, os líquidos e os gasosos, condutores elétricos, gasosos. Os sólidos a gente tem como os principais condutores sólidos metais. E respondendo essa questão, nos metais, quem são os portadores de carga? Quem são os responsáveis pela condução da corrente? A gente vai logo marcar, porque nos metais são os condutores sólidos, vamos colocar aqui metais. Os portadores de carga são os elétrons livres. São os elétrons que estão fracamente ligados ao átomo e que podem se deslocar pelo material. Então esses elétrons vão formar a corrente elétrica nos condutores metálicos. Os elétrons livres, a gente chama assim. Ok? Nos condutores líquidos são as soluções iônicas. Por exemplo, em pilhas e baterias existem soluções condutores de eletricidade, chamadas soluções iônicas, que possuem íons nessas soluções. E o que são íons? Átomos que perderam ou ganharam elétrons se tornam íons. Então, por exemplo, você tem o íon cátion, que ele é positivo. O íon cátion é o íon que ele perdeu elétrons e ficou eletricamente positivo.
ok? E você tem o íon negativo, que é o ânion. É o íon que ganhou elétrons e ficou eletricamente negativo. Então você tem íons positivos, que são os cátions, e os íons negativos, que são os ânions, ok? E no caso dos condutores líquidos, você tem esses íons que são os portadores de carga. Eles produzem essa corrente elétrica. Já nos condutores gasosos, que você vai encontrar, por exemplo, numa lâmpada fluorescente, esses gases, condutores gasosos, eles conduzem corrente elétrica e eles têm dentro deles, depois da ionização desse gás, você tem íons e tem elétrons livres também. Tem as duas coisas, íons e elétrons livres, dos condutores gasosos, ok? Então, é isso. E aí, respondendo a pergunta, nos metais nós temos os elétrons livres. Então a gente marcaria a alternativa aqui, letra B. Ok? Vamos para a segunda questão. Na segunda questão, essa aqui de calcular, a gente tem uma pergunta. Por exemplo, a carga elétrica de um elétron vale, essa carga elétrica é a chamada carga elementar, tudo bem? Vamos anotar essa carga elementar, e 1,6, medido de laboratório, é a carga de um próton ou de um elétron apenas, em coulombs. 1,6 vezes 10 a menos 19. Se a carga elementar de um elétron vale isso, a passagem pelo filamento de uma lâmpada de filamento, passa uma corrente lá, de 1,25 vezes 10 vezes 17 elétrons, é a quantidade de elétrons que está passando. Então, o número de elétrons, que esse N aqui é o número de partículas que passam nesse fio, é 1,25 vezes 10 a 17, elevado a 17. Elétrons por segundo, barra segundo, por segundo. Portanto, o intervalo de tempo aqui é 1 segundo. Então, são essa quantidade de elétrons que atravessam um fio por segundo. Então, o tempo é 1 segundo. Equivale a uma corrente elétrica de quantos miliamperes? Aquele que é em miliamperes, ok? Então ele quer que você calcule a corrente equivalente a essa quantidade de elétrons que passa em 1 segundo num fio condutor. Tudo bem? E aí você tem a carga elementar. Vamos utilizar uma fórmula que calcula essa corrente. Já que eu tenho o número de elétrons, tenho a carga elementar e tenho o tempo, 1 segundo, ok? 1 segundo, eu vou usar essa maneira, essa forma aqui de escrever a corrente elétrica. Corrente é o número de elétrons vezes a carga elementar dividido pelo tempo. Substituindo tudo, número de elétrons, 1,25 vezes 10 a 17, vezes a carga elementar, que esse E é 1,6 10 a menos 19, coloca tudo junto, multiplicando todo mundo, menos 19, dividido pelo tempo que isso acontece, durante o tempo de 1 segundo, tudo bem? Por segundo, 1 segundo. Então, dividir por 1 não vai mudar nada, você coloca 1 aqui. Agora é só multiplicar na parte de cima. Então essa corrente, fazendo a continha, 1,25 vezes 1,6, 1,25 vezes 1,6, 6 vezes 5, 30, tem 3, 1 vezes 6, 12, 3, 14, 15. Sobe 1, 6 vezes 1, 6, 1, 7. 1 vezes 5, 5, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 1. Somando, 10, 8, 9, 10, 2. 3 casas depois da vírgula, aqui são 6. 3 casas depois da vírgula, 3 casas vai dar exatamente 2. Esse 1,25 vezes 1,6 vai dar exatamente 2, ok? E esse 10 a 17 vezes 10 a menos 19, multiplicação de bases iguais, repete a base 10 e soma os expoentes. Dá o sinal do maior, no caso subtrai, 19 menos 17 dá 2. Então o que eu tenho aqui é o resultado que equivale à corrente elétrica, que passa nesse filamento da lâmpada. Ok? Só que a gente vai tentar marcar a alternativa, né, desse resultado que a gente obteve. Tudo bem? Lembrando, esse resultado aqui está em amperes, que é a unidade de corrente elétrica que a gente usa, né, no sistema internacional. Como o nosso resultado está em amperes, mas ele quer a corrente em miliamperes, então a gente tem que lembrar o que seria esse prefixo grego chamado mili. Ok? Ele aparece antes da unidade, ampere. Esse prefixo aparece antes. Então, como ele é um prefixo grego e alguns prefixos aparecem muito na física, na eletricidade, a gente tem que lembrar. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o prefixo mili, escreve-se assim, mili é o M minúsculo,
ele vale 10 a menos 3. Portanto, eu tenho 10 a menos 3 amperes aqui. É a unidade de medida que ele quer que você encontre, ok? Então a gente já chegou ao valor em amperes. Falta transformar para miliamperes. E existe outro prefixo, só para saber, chamado micro, que é esse micro, que é esse símbolo aqui, um O minúsculo, ok? Parece, né? Ele é um 10 a menos 6, é o microampere, 10 a menos 6. Portanto, esses dois prefixos aqui são muito comuns nos cálculos de corrente elétrica, mili e micro. Então, como a gente quer em miliamperes, eu vou transformar, para que apareça 10 a menos 3, que mili representa 10 a menos 3, eu vou colocar aqui, por exemplo, o 2 é 20 vezes 10 a menos 1, esse 2. Transformando dessa maneira, escrevendo em potência de base 10, é a mesma coisa que escrever 2, porque 20 vezes 10 a menos 1, seria 20 vezes 10 a menos 1, vamos deixar aqui do lado essa pequena transformação, para que apareça o 10 a menos 3, que é o mili, no final. Então, 2 eu escrevi dessa maneira. 2 é igual a 20 vezes 10 a menos 1. Por que 2 é igual a isso? Porque 20 vezes 10 a menos 1 equivale a escrever dessa maneira. 20 vezes 10 a menos 1, eu posso passar esse 10 para baixo, deixando o sinal do expoente positivo. 10 elevado a 1 positivo. Ou seja, 10 a menos 1 é 1 sobre 10. E quando eu faço essa multiplicação, eu posso cortar esse 0 com 0, portanto fica 2, sobra 2. Então 2 é igual a 2. Então eu posso escrever o 2 dessa maneira, ou dessa maneira, ou dessa forma. Ok? Então é uma maneira de fazer com que apareça no final o miliampere. Então 2 é 20 vezes 10 a menos 1. Então se 2 é 20 vezes 10 a menos 1, vezes, quem é que está do lado dele? 10 a menos 2, foi o resultado que a gente obteve. E agora sim, a minha corrente vai ficar I é igual a 20, 10 a menos 1 vezes 10 a menos 2, repete a base 10 e soma os expoentes. Como os expoentes são negativos, dá o mesmo sinal e soma 2 e 1, 3. Então aqui aparece o 10 a menos 3, ok? 10 a menos 3. Então eu tenho aqui 10 a menos 3 vezes 20 amperes. E como 10 a menos 3 é mili, representa o prefixo grego chamado mili, então eu posso escrever que é 20, 10 a menos 3, que é o mili ampere. Então o meu resultado final é esse aqui. 20 miliampere. Ok? Então essa foi a transformação, a manipulação que a gente fez para encontrar o miliampere. Então eu tenho o resultado final de 20 miliampere. Essa é a unidade. Agora vamos encontrar aqui nas alternativas. Onde é que tem 20 miliampere? Se você olhar com calma, você vai encontrar na letra D. 20 miliampere está exatamente aqui, letra D. 2 vezes 10 é 20. Isso aqui está em miliampere. Portanto, 2 vezes 10 é 20. E o resultado que eu tenho é 20. Portanto, letra D de dado. Então, essa questão, além da escolha da fórmula e da teoria, o resultado final você tinha que ajeitar para achar a alternativa conveniente, a alternativa correta. Ok? Vamos passar para outra. Muito bem. A próxima questão, deixa eu apagar aqui, é uma questão também que envolve cálculo, só que usando a definição de corrente mais direta, que é a quantidade de carga no intervalo de tempo. Isso é corrente elétrica também, né? Então aqui você tem uma corrente constante, percorre um condutor elétrico de forma que, por uma secção transversal, porque você tem um fio condutor, e a secção transversal seria esse diâmetro desse fio, né? Representa essa pequena área aqui, por onde passam as cargas elétricas, né? Secção transversal do fio. Do mesmo. Passam 30 coulombs a cada 5 segundos. Então o que seria esse 30 coulombs? Seria a quantidade de carga, porque carga é medida em coulombs. Então você tem a quantidade de carga, 30 né, coulombs, quantidade de carga. Que é esse termo que aparece na minha fórmula, tá? Delta aqui. E aí, durante quanto tempo? 5 segundos. Então eu tenho um intervalo de tempo, 5 segundos.
Então, nesse problema número 3, eu tenho esses dois valores. A quantidade de carga que atravessa um fio, um condutor metálico, e eu tenho o tempo que essas cargas passam lá. Durante quanto tempo elas passam? 5 segundos. Portanto, ele me pergunta qual é a intensidade de corrente. Eu posso utilizar a primeira fórmula lá. Intensidade de corrente é a quantidade de carga que atravessa o fio, a secção transversal do fio, no intervalo de tempo. Então, eu uso direto a fórmula, nesse caso é mais direto, e aí substituindo a quantidade de carga 30 cubos, intervalo de tempo 5 segundos. Quando eu faço a divisão 30 por 5, né, carga pelo tempo, eu vou obter 6 amperes, 5 vezes 6, 30, ou seja, 6 amperes de corrente elétrica. Então essa é a resposta. E a gente vai procurar aqui, onde tem 6 amperes, letra D também. 6 amperes, cuidado, 6 amperes, 6 ou 6,0 é a mesma coisa, né? 6 ou, eu posso escrever assim também. Ok? 1,0 é a mesma coisa que escrever 6. Então 6 amperes, letra D, que é o nosso resultado que a gente obteve. Tudo bem? Então, é isso, vamos ver mais. Ok, então o próximo exercício, eu tenho aqui o exercício número 4. Você tem num fio de cobre, metálico, condutor, passa uma corrente contínua de 20 amperes. Então no fio de cobre passa uma corrente de 20 amperes. Então o valor da corrente é dado, então vou colocar aqui I, que é a intensidade de corrente, 20 amperes, é dado o valor. Isso quer dizer que em 5 segundos, que é o tempo, o intervalo de tempo em que a corrente passa, 5 segundos, é dado também aqui. Isso quer dizer que em 5 segundos passa por uma secção reta do fio um número de cargas elementares igual a esse número de cargas elementares. Quando ele pergunta quanto o número de cargas elementares que passam nesse fio para esse valor de corrente, 20 amperes, significa calcular esse N, que é o número de partículas que atravessa o fio naquele momento, número de cargas elementares. Então a gente vai calcular o N. E para calcular esse N, a gente vai usar a expressão para corrente, para intensidade de corrente, que é a segunda expressão, que é essa aqui. Eu tenho aqui a intensidade de corrente, o número de partículas que estão passando, e aqui eu tenho a carga elementar, e eu tenho o intervalo de tempo. Então esse aqui seria o ideal. Então eu vou usar novamente essa fórmula. I é N vezes E dividido pelo tempo. E aí vamos substituir e calcular o N, que é o número de cargas elementares que estão passando e que que dá origem a esse valor de corrente de 20 amperes em 5 segundos. Okay? Vamos substituir. O valor da corrente de 20 amperes eu tenho, então aqui eu tenho 20 amperes, que é o valor da corrente, no lugar do I, ok? Eu tenho N não, deixo aqui, tem a carga elementar. A carga elementar normalmente é dada no exercício, então eu tenho aqui 1,6, 10 a menos 19, a carga elementar, que é esse Ezinho, esse E, 10 a menos 19, mas o número de cargas elementares, o número de partículas eu não tenho, esse N, então deixa N. Dividido pelo tempo, o intervalo de tempo em que essa corrente é formada são 5 segundos, então eu vou colocar 5 segundos. Então, quando eu substituo na fórmula, né, os valores, sobra exatamente o que ele quer, que é o número de partículas elementares que estão passando pelo fio. Então, vamos multiplicar cruzando aqui, ok? A gente pode fazer isso, então vai ficar N vezes 1,6, 10 a menos 19. Posso colocar 1 aqui embaixo, então isso aqui por esse, é igual 5 vezes 20, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 2, 10. 5 vezes 20 dá 100. E aí o N vai ser 100. Esse número aqui está multiplicando o N, passa dividindo. Então vou botar 1,6, 10 a menos 19. Ok, então aqui eu vou separar, que aqui eu tenho 100, né, 1,6, 10 a menos 19, vezes N, que é o número de cargas elementares, número de partículas. Esse valor passou dividido pelo 100, ok? Então ficou N igual a 100 sobre esse valor, que é a carga elementar. Então esse termo está multiplicando, passou dividindo.
E aqui eu vou separar, porque 100 no numerador significa 10 ao quadrado. Ok? E embaixo, vou repetir o número, 1,6 vezes 10 ao menos 19, que passou dividindo. Então eu tenho essa divisão para fazer. Então o que eu tenho na verdade aqui? Eu tenho potência de base 10 em cima e embaixo. E eu tenho esse termo aqui embaixo, esse número é 1,6. Então eu vou separar as duas contas que eu vou fazer. Por exemplo, em cima eu vou colocar 1 sobre 1,6. Essa divisão eu vou ter que fazer vezes. E esse 10 com esse 10. Potência de mesma base, em cima 10 ao quadrado e embaixo 10 a menos 19. Então eu vou ter que fazer essas duas contas. Então 1 dividido por 1,6 primeiro, ok? Então quanto é que dá? 1 dividido por 1,6. Esse primeiro resultado eu coloco aqui e depois calculo o outro resultado, a divisão de potências de mesma base. Então 1 dividido por 1,6. Para equilibrar eu vou colocar uma casa aqui. Então vai ficar 1,0 e 1,6. Agora eu posso apagar essa vírgula. 10 dividido por 16 é menor o 10, então coloco 0, 0, 100 dividido por 16 dá 6. 6 vezes 6, 36, dá 3. 6 vezes 1, 6, 1, dá 96. Para 100 faltam 4. 4, coloco 0 aqui. 40 por 16 dá 2. 2 vezes 6, 2 vezes 6, 12. Tem 1, 2 vezes 1, 2, 1, 3. Dá 32. 3 passa, 2, tá? 2 vezes 16, 32. Para 32 para 40, falta 8. E eu coloco mais um 0 aqui nesse resto. 80 para 16 dá 5. Porque 5 vezes 6, 30. Tem 3. 5 vezes 1, 5. 6, 7, 8. Dá exatamente 80. 80 por 80 nada. Acabou a divisão. O resultado da divisão de 1, né, porque aqui não tem nada, eu coloquei 1, dividido por 1,6 dá 0,625. Então, N é igual a 0,625, essa divisão aqui, vezes, tá, 10 com 10, repete o 10, que é a base, divisão de base iguais, subtrai os expoentes, expoente de cima menos o expoente de baixo. Então vai ficar 2 menos o expoente de baixo, ou seja, 2 menos o expoente de baixo. Cuidado, o expoente de baixo é menos 19, então vai ficar menos 19. Então, divisão de bases iguais, repete o 10, subtrai os expoentes, menos com menos dá mais, então vai ficar 2 mais 19, 19, 19, 20, 21. Então eu tenho 10 elevado a 21. Esse aqui é o resultado que eu obtive. Eu posso deixar dessa forma como resultado final. Ok? Como não tem alternativa, então esse é um resultado aproximadamente, é um resultado aproximado que a gente obteve. Ok, feito isso, vamos para o exercício número 5. Agora no exercício número 5, você tem aqui, calcule o módulo da carga elétrica. Esse módulo seria esse delta Q, dado em coulombs, que atravessa a secção de um fio dos gráficos de corrente abaixo. Então você tem dois gráficos de corrente, e toda vez que você tiver um gráfico de corrente elétrica, se você quiser calcular a quantidade de carga elétrica em coulombs, seria esse delta aqui que aparece na fórmula da corrente, né? Porque corrente é a quantidade de carga pelo tempo. E quando você tem um gráfico de corrente, basta calcular a área sobre a curva. Ok, existe uma propriedade, por exemplo, para qualquer gráfico, você pode generalizar, que a corrente em função do tempo, no gráfico, qualquer curva dentro de um intervalo de tempo, nesse gráfico de corrente, a área nesse intervalo, essa área aqui, é numericamente igual à quantidade de carga elétrica. Essa propriedade é importante. É o caso desses duas alternativas aqui, em que você tem que calcular a quantidade de carga, o módulo dessa quantidade de carga elétrica, e você só tem um gráfico. A gente não vai usar fórmulas que a gente conhece, né? Fórmula da corrente, mas a gente vai usar a propriedade gráfica, ok? Então vamos fazer isso. Vamos apagar
aqui. Vamos ver a letra A. Tem que observar, por exemplo, o intervalo de tempo. O intervalo de 0 a 2 segundos. Então, nesse intervalo que eu vou calcular a área. E essa área, numericamente, vai ser igual ao módulo da carga elétrica. Ok? Então, de 0 a 2 segundos, está aqui olhando o eixo horizontal, que é o tempo. 0 a 2 segundos, 0 a 2 segundos. Então, a área que eu tenho que calcular está nesse intervalo. É exatamente essa área abaixo da curva que eu preciso calcular. Essa figura, olhando para ela, é um retângulo. Portanto, eu tenho uma base e eu tenho uma altura aqui. Então, já que eu tenho que calcular essa área, se tratando de um retângulo, vai ser base vezes altura. Ok? Então, vamos calcular essa área. Então, a área que eu tenho que calcular é igual. A base é esse intervalo de 0 a 2, então aqui vale 2, a base vale 2, vezes a altura, aqui é 30, então a altura vale 30, e 2 vezes 30, essa área vai ter 60. Então o valor da área é um valor numérico, né? Então você está usando a propriedade matemática para chegar no resultado que é a quantidade de carga elétrica. Então um artifício matemático, né, devido à propriedade gráfica. Então você tem a área de 60, mas aí o significado físico seria: essa área é numericamente igual à quantidade de carga, portanto, a quantidade de carga é exatamente esse valor que você calculou, 60 coulombs. Ok? Então, esse valor calculado é exatamente a quantidade de carga elétrica, 60 coulombs. Letra B. Agora eu tenho outro intervalo de tempo, de 0 a 20 segundos. Ok? Eu tenho outro gráfico, mas continua sendo o gráfico de corrente, da corrente em função do tempo. Sempre que tiver um gráfico de corrente em função do tempo, você pode calcular a área. E essa área equivale à quantidade de carga elétrica. Ok? Então vamos lá. Dessa vez eu tenho um intervalo de 0 a 20. O 0 está aqui até 20. Então seria daqui até aqui. E seria a minha base. E eu tenho a altura dessa figura, né, que é um triângulo. Eu tenho a altura. E se a gente vai calcular essa área, de 0 até 20, 0 até 20, essa área vai ser a área desse triângulo, que está sob essa curva em azul, ok? Então essa área, nesse caso, se trata de um triângulo, vai ser a base vezes a altura dividido por 2, ok? A fórmula da área de um triângulo. Substituindo os valores, a base é 20 vezes a altura 60, dividido por 2, devido à fórmula, e aí essa área a gente obtém esse valor. Eu posso dividir 20 por 2, vai dar 10. Ok? 20 dividido por 2 dá 10, então vai ficar 10 vezes 60, que dá 600. Então a área é 600, essa área. Mas isso equivale à quantidade de carga, portanto, posso escrever que a quantidade de carga é igual a 600 coulombs. 600 coulombs. Então, é um resultado matemático da área, só que existe o significado físico dessa área, que seria numericamente igual à quantidade de carga. 600 coulombs, que é o que eu calculei. Ok? Muito bem. Então, propriedade gráfica do gráfico da corrente. E você tem, sexta questão agora. Você tem um filamento de uma lâmpada que tem resistência de 240 ohms. Então, existe a primeira lei de Ohm, que eu vou colocar aqui, de Ohm. Também é mencionada nas aulas de teoria anteriores, diz o seguinte: quando você tem uma resistência, um equipamento aqui, pode ser o filamento de uma lâmpada, que tem uma certa resistência, e essa resistência está ligada a uma diferença de potencial, a uma tensão, a uma voltagem, esse U. Ela vai ser percorrida por uma corrente, que a gente chama de I. Portanto, eu tenho um circuito simples aqui. O que ele me dá no exercício número 6? Ele me dá a resistência elétrica, o valor do R aqui. Eu tenho o valor da resistência, 240 ohms, é isso aqui. Você tem, determina a intensidade de corrente, portanto eu vou determinar o I, que é a corrente que atravessa esse circuito, passando pela resistência. E eu tenho a tensão aplicada, ele chamou de DDP. Né? A DDP é a diferença de potencial, é a tensão elétrica, ou a voltagem aplicada. E eu tenho o valor, ele me deu 120 volts. Okay? Então isso aqui é a tensão. Eu vou chamar de U.
120 volts. Então você tem a resistência, falta a corrente e tem a tensão. Usando a primeira lei de Ohm, que é essa fórmula aqui, que diz que a resistência é igual à tensão dividida pela corrente, a gente calcula facilmente a corrente que passa nesse circuito. Então vamos substituir a resistência, 240, a tensão é 120 no lugar do U, e a corrente, esse I, continua sendo I, que eu não sei quanto vale ainda. Para encontrar o I aqui, a nossa variável, a gente vai multiplicar cruzando esse, e aí colocamos aqui embaixo, multiplicar cruzando, aí vai ficar 240 vezes I, que é igual a 120, esse por esse, e finalmente I é igual a 120, 240 passa dividindo. Então aqui você tem, dividindo, fazendo a conta, vai dar exatamente meio. Essa corrente vale meio ampere. Então, ampere, porque a unidade de corrente é um ampere, né? A gente vê desde o começo. A unidade de corrente é um ampere. Então temos aqui a corrente que ele pede na questão número 6. A intensidade de corrente é meio ampere. Ok? Então, usando a primeira lei de Ohm, você também calcula a corrente, quando não é possível usar a fórmula específica da corrente elétrica. Ok? A gente pode usar a primeira lei de Ohm, se tratando de um pequeno circuito elétrico. Ok, nesse exercício número 7, eu vou introduzir dois conceitos que eu não tinha comentado, né, nas aulas anteriores, que é o conceito de potência elétrica e energia elétrica. Todo aparelho, quando ligado numa diferença de potencial, numa tensão, e percorrido por uma corrente elétrica, ele dissipa uma certa potência elétrica. E essa potência elétrica está associada à transformação de energia elétrica que ele recebe em outro tipo, em outra modalidade de energia, por exemplo, energia sonora. Então, por exemplo, uma lâmpada incandescente, a energia elétrica que ela recebe, ela vai transformar em energia luminosa, por exemplo. Então, a potência de uma lâmpada incandescente é tanto maior quanto a luminosidade que ela emitir. Do mesmo jeito de um aparelho de som. A potência de um equipamento de som é maior quando a transformação em energia sonora ela também é intensificada. Então eu tenho aí conceitos de potência e energia que estão associados às grandezas de corrente elétrica, tensão elétrica e resistência elétrica. Então nesse exercício número 7, eu tenho um chuveiro elétrico ligado numa tensão de 220, está ligado numa tensão de 220, e quando ele é ligado na tensão 220, ele é percorrido por uma corrente que é dada de 15 amperes. Então você tem a tensão dada, 220 volts, está ligado. Aí tem a corrente que percorre o chuveiro de 15 amperes, e ele quer que você calcule a energia elétrica consumida em kWh, que é uma unidade bem comum, bem usual, a unidade de energia kWh, e durante 2 horas de funcionamento desse chuveiro. Então, para calcular essa energia elétrica, durante 2 horas de funcionamento de um equipamento elétrico, como o chuveiro, você precisa saber, primeiro, a potência elétrica desse equipamento. E não foi dada essa potência, então ele vai calcular. Outra coisa importante, no final, ele quer que você calcule o custo desse tempo que o equipamento fica ligado, que o chuveiro fica ligado, durante essas 2 horas. O custo em reais, já que 1 kWh, essa unidade de energia, ela equivale em reais a 40 centavos. Então, a partir desse parâmetro, a gente consegue calcular no final o custo, ok? Mas antes disso, vamos falar um pouco sobre o que é essa potência elétrica do equipamento. Então, eu tenho aqui a primeira fórmula da resistência elétrica, da primeira lei de Ohm. Então, se você tem a primeira lei de Ohm, a resistência é a tensão dividida pela corrente. A gente pode, nessa fórmula da primeira lei de Ohm, isolar tanto a tensão como a corrente, em função da resistência. Por exemplo, eu posso fazer isso aqui. Se eu colocar aqui embaixo do R, que é a resistência número 1, ok? E multiplicar cruzando, então vai ficar a tensão
vezes 1 é igual a R vezes T. Então multiplica cruzando. Então a tensão é a resistência vezes a corrente. Ok? E eu posso também, a partir dessa fórmula da primeira lei de Ohm, eu posso também isolar a corrente elétrica. A corrente elétrica, eu vou multiplicar cruzando e vou isolar a corrente elétrica. Então vai ficar R vezes I. Esse aqui foi esse, é igual a U vezes 1, que é a tensão. E aí, isolando a corrente elétrica, vai ficar a tensão e a resistência passa dividindo, então vai ficar assim. Ou seja, a corrente elétrica é a tensão dividida pela resistência, ok? Então eu posso, a partir da primeira lei de Ohm, encontrar a tensão e a corrente em função das outras grandezas. Ok? Fazendo isso, eu posso, agora sim, introduzindo o conceito de potência elétrica. A potência é a corrente que atravessa o equipamento vezes a sua tensão, a tensão que está ligada. Então, eu vou chamar potência de corrente vezes a tensão. É o π, a questão, uma fórmula conhecida como I vezes U. Então, se a potência é I vezes U, essa é a fórmula geral da potência. E essa potência eu vou dar a unidade do sistema internacional é o watt. Aqui a gente vai usar o watt ou o watt, ok? Eu posso substituir em alguns momentos para analisar. Eu posso substituir a tensão aqui por R vezes I. Então, se a tensão é a resistência vezes a corrente, se eu substituir aqui na fórmula da potência, isso aqui vai ficar potência a corrente vezes a tensão, mas a tensão lá é a resistência vezes a corrente. Ok? No lugar do U eu coloco R vezes I. E aí eu obtenho uma fórmula de potência diferente da fórmula geral, que vai ser a resistência, a corrente vezes a corrente da corrente ao quadrado. Então essa fórmula aqui, quando eu calculo a potência dissipada no resistor, ok? Eu posso usar essa fórmula de potência. E também eu posso usar a fórmula da potência, substituindo agora a definição de corrente. Corrente é a tensão pela resistência, substituindo bem aqui. Então vai ficar potência, a tensão vezes a corrente. Então a corrente é U vezes R, então vou colocar U vezes R, vezes U, está aqui. Portanto a potência também pode ser escrita U vezes U dá U ao quadrado, dividido por R. Então novamente aqui eu tenho outra fórmula para potência, agora em função da tensão e da resistência. É a tensão ao quadrado dividido pela resistência. E falando um pouco mais sobre as três fórmulas da potência elétrica, né? A fórmula geral é a tensão vezes a corrente, π vezes a corrente. E se você escrever que a potência é a resistência vezes a corrente ao quadrado, seria mais apropriada para uma análise de um resistor. Né? Um resistor é um equipamento que transforma energia elétrica em energia térmica integralmente. Então a potência de um resistor, dissipada num resistor, quando a resistência do resistor é constante, né, é um resistor ohmico, você pode analisar essa fórmula e ela diz o seguinte: quanto maior a corrente que passa pelo resistor, maior será a potência, quando a resistência é constante, no caso de um resistor ohmico, ok? E a outra maneira de escrever a potência, que é a tensão ao quadrado pela resistência, no caso, por exemplo, de um chuveiro elétrico, em que a tensão elétrica é constante. Então, quando a tensão é constante, você pode usar essa maneira de escrever a potência, porque quando a tensão é constante, quanto maior a resistência do chuveiro, quanto maior a resistência, menor a potência, inversamente proporcional. Ou seja, é o caso do funcionamento do chuveiro no verão. Então você tem um botão seletor, né, verão e inverno, enquanto quando está no verão, ele utiliza
utiliza toda a resistência do circuito, a resistência maior do circuito quando está no verão, ou seja, quando a resistência é maior, a potência é menor, porque no verão não precisa, o chuveiro elétrico não precisa aquecer muito, né? Ele precisa aquecer mais no inverno. Então no inverno, quando o seletor está na posição inverno, ele usa parte da resistência, né? Uma resistência menor. Então quando a resistência é menor, a potência é maior. E aí sim, no inverno, quando a potência é maior, ele vai aquecer mais. E aí essa é a função principal do chuveiro elétrico no inverno, aquecer mais. E no verão não precisa aquecer muito. Então, para calcular a energia elétrica é a potência vezes o tempo que o equipamento fica ligado. Ou seja, a energia elétrica é a potência vezes o intervalo de tempo. Em horas, no caso aqui a gente vai calcular em horas, que o equipamento fica ligado. Ele vai ficar ligado 2 horas, portanto esse tempo que eu vou usar na energia elétrica no final, ok? Então, calculando primeiro a potência elétrica, potência em watts, eu vou usar a fórmula geral, já que eu tenho a tensão e a corrente dada, então, I vezes U, π, então a potência, a corrente é 15 amperes, vezes a tensão 220, e aí fazendo essa multiplicação, a corrente vezes a tensão, a potência do chuveiro dada é 3.300 watts de potência, 3.300, ok? Tem uma potência, agora a gente vai calcular a energia. Essa energia elétrica, a gente vai usar uma unidade bem usual chamada kWh. Na física, a unidade de energia é o joule, mas nesse caso, para uma conta de luz, por exemplo, a gente usa uma unidade bem usual chamada kWh. Então a energia vai ser, chamar de E, né? É a potência vezes o intervalo de tempo que o equipamento fica ligado. A potência do chuveiro já tem, ok? Em watt ou watt, já tenho aqui 3.300 watts, e ao tempo que ele fica ligado, 2 horas. Portanto, a energia vai ser 3.300 watts de potência. É o intervalo de tempo do equipamento do chuveiro ligado 2 horas. 2 horas. Então eu tenho a energia elétrica consumida, né, dada a potência do chuveiro, e o tempo de funcionamento. Isso aqui vai dar 6.600 energia elétrica watt-hora de funcionamento. Então esse seria a quantidade de energia consumida por esse chuveiro durante 2 horas, ok? Então eu preciso da potência elétrica, e depois de calcular a energia elétrica, eu preciso substituir a potência e o tempo de funcionamento, ok? Então 6.600 watts-hora, ok? Só que existe uma unidade muito usual, que é o kWh, que vem, por exemplo, na conta de luz. Então a energia vem em kWh, que a gente vai colocar essa quantidade calculada de energia nessa unidade mais comum. Então, para que isso aconteça, o kWh, você tem que aparecer um prefixo grego, que é o quilo. Esse prefixo grego chamado quilo, ou K, né? E ele vale 10 a terceira, ou seja, ele vale 1.000. Ok? Então, para que ele apareça aqui na nossa unidade de energia, 1.000, né? K, então o kWh, eu vou fazer uma manipulação algébrica. Por exemplo, vamos explicar em cima, pegar a unidade de energia, vou multiplicar em cima e embaixo por 1.000, dessa forma. Então o resultado foi 6.600 watts-hora. Multiplicando em cima por 1.000 e embaixo por 1.000, o que vai acontecer? Esse 1.000, né, é 10 a terceira, equivale ao quilo, a unidade, o prefixo grego, né, unidade que eu quero que apareça. Então isso aqui equivale ao K, e aí vai ficar 6.600 kWh
E esse outro 1000 que eu multipliquei embaixo, porque multiplicar em cima e embaixo por 1000 não altera o resultado, 6.600. Por quê? 1000 cortando com 1000 vai dar 1. Então você pode dividir 1000 com 1000 e aí dá 1. Isso não vai interferir na nossa multiplicação e nem no valor. Então esses são artifícios para aparecer, fazer com que apareça a unidade que eu quero. Então esse 1000 se transforma no K, que é o quilo, e aí esse resultado vai ficar kWh. E esse 1000 aqui embaixo fica dividido, e aí eu tenho que a unidade, a quantidade de energia gasta, né, que é essa quantidade que a gente calculou, em kWh vai ficar. É só dividir 6.600 por 1000, cortar 2 zeros, então fica 66 por 10, que dá 6,6 kWh. Então, na prática, dada a potência elétrica, você substitui na fórmula da energia, que é a potência vezes o tempo de funcionamento, e o resultado final que você obtém, para que esse resultado final fique em kWh, você divide por 1000. E quando você divide por 1000, automaticamente você pode pôr na unidade o kWh. Então, o macete é dividir por 1000 e aí colocar a unidade que é mais usual, kWh. Ok? Então, divida por 1000 e coloca kWh. Na prática é isso. Então, essa quantidade aqui é a energia consumida durante 2 horas de funcionamento. E no final, a gente vai calcular o custo desse funcionamento. Então, se 1 kWh equivale em reais a 40 centavos, 1 kW, né? Inclusive essa unidade de quilowatt, né, na conta de luz ela vem especificando quanto é o kWh. Se 1 kW é 40 centavos, 6,6 kW, a gente coloca aqui embaixo de kW, 6,6 kW, quanto vai dar em reais? Então, faz uma regra de 3, multiplica cruzando, então x vezes 1 dá x, 6,6 vezes 0,40 centavos. Ou seja, na prática você pega a quantidade de energia e multiplica pelo o valor de 1 kW. E esse resultado vai dar em reais R$ 2,60. Esse é o resultado que um chuveiro funcionando durante 2 horas gastaria em reais. R$ 2,60. Tudo bem? Aproximadamente. Tá bom? Ok, agora vamos resolver alguns circuitos associados em série, resistores associados em série. Temos aqui a questão número 8. No circuito abaixo temos um resistor ligado numa tensão de 100 volts. Então essa tensão do circuito é 100 volts. Vou anotar aqui a tensão do ponto A até o ponto B. Tensão total, 100 volts. Esse resistor que está ligado no circuito, ele é percorrido por uma corrente de 20 amperes. Então o valor da corrente é dado. Então a tensão total e a corrente que passa no circuito, 20 amperes. É dado aqui. A pergunta é, qual o valor da resistência? Você tem um resistor, o resistor tem a função de transformar energia elétrica em energia térmica, e para isso ele tem que ser percorrido por uma corrente. E o valor dele, a gente pode usar a primeira lei de Ohm, tem a tensão total, tem a corrente que atravessa o circuito. Então a primeira lei de Ohm me diz que a resistência é a tensão dividida pela corrente. Ok? Primeira lei de Ohm, substituindo o valor da tensão e o valor da corrente, que é o I, a resistência é dada por, então, a resistência, tensão do ponto A até o ponto B, né, que está sendo aplicado no resistor, é 100 volts, 100 volts. A corrente I é 20 amperes, então coloco aqui embaixo. Fazendo a divisão, vou cortar 0 com 0. Então a resistência desse resistor é 10 por 2 dá 5 ohm. Então a unidade de resistência do sistema internacional é o ohm, que é esse símbolo, esse ômega, e o valor de resistência é 5 ohms. Ok? Então a primeira lei de Ohm, essa primeira lei de Ohm, ela calcula a resistência de um resistor. Muito bem, vamos para a nona questão. Uma corrente de 2 amperes, é sempre bom anotar os dados, 2 amperes.
Eu tenho um circuito com dois resistores, eles estão em série. O circuito em série é quando ele é percorrido pelo mesmo valor de corrente, a corrente não se divide. Então 2 amperes é a corrente que passa no circuito, passa no R1 e passa no R2. Percorre um circuito com dois resistores em série de 10 e 20 ohms. Então é dado o valor das resistências R1 e R2. Os valores são dados 10 ohms e 20 ohms. 10 ohms e 20 ohms. Anota a corrente total eu tenho, a resistência R1 e R2 também eu tenho. Qual a resistência equivalente e a tensão total do circuito. Então essa tensão aqui não é dada, a gente vai calcular, mas primeiro eu vou calcular a resistência equivalente. O que seria a resistência equivalente? Resistência equivalente e a tensão de A até B total também eu não tenho. Então a resistência equivalente no circuito em série é a soma das resistências associadas. Então se você tem resistores em série associados, quando você soma cada um deles, você tem a resistência equivalente do sistema. Essa resistência equivalente ela substitui todos os outros resistores associados. Então, no caso do circuito em série, é só soma. Então, a primeira pergunta, a resistência equivalente é R1 mais R2, é a soma. Então, toda vez que o circuito for em série, você pode somar as resistências associadas. E aí a resistência equivalente é essa soma. Então, a resistência equivalente vai ser, eu tenho o resistor 1 que é 10, eu tenho o resistor 2 que é 20, então a resistência equivalente desse circuito, 10 mais 20, 30 ohms. Então essa é a resistência equivalente. Agora a gente vai calcular a tensão total do circuito. A tensão total, ou seja, a voltagem que está sendo aplicada no circuito. A gente pode usar novamente a primeira lei de Ohm, ok? Então a primeira lei de Ohm, resistência total, é a tensão total de A até B, dividido pela corrente, I. Então, mas essa resistência que aparece na fórmula da lei de Ohm é a resistência total do circuito, ou seja, 30 ohm, ok? Então a gente substitui esse valor aqui, 30. A tensão total de A até B, a gente não sabe, vou deixar U de A até B. E a corrente que passa no circuito, 2 amperes. Então, 2 amperes. Muito bem, então na fórmula substituindo, falta, vou colocar aqui, a tensão de A até B, multiplica cruzando aqui, você pode colocar 1 embaixo. A tensão de A até B, portanto, vezes 1 é igual a 2 vezes 30. Vezes 30. Portanto, a tensão de A até B, usando a primeira lei de Ohm, 2 vezes 30, 60 volts. Então essa é a tensão total. 60 volts é a tensão total do circuito. Então a gente respondeu a resistência equivalente e a tensão total do circuito. Ok? Questão número 9. Então, a primeira lei de Ohm a gente sempre pode usar em qualquer tipo de circuito e associação de resistores, ok? Vamos para a questão número 10. No circuito abaixo, aplicamos uma tensão total de 100 volts. Então eu tenho a tensão total, 100 volts, é bom anotar, 100 volts aqui. Uma corrente de 2 amperes passa no resistor R1. Então eu tenho a corrente total. O circuito está em série, é uma corrente única. Ela vale 2 amperes. E o resistor R1, que ele me deu o valor dele, 10 ohms. Eu tenho o resistor R1, que ele me deu o valor. O RX eu não tenho o valor, o resistor RX. A gente vai descobrir o valor do resistor RX. Quantos ohms? Ok? Então, qual o valor do resistor RX? Eu tenho a corrente total, tenho a tensão total, então eu preciso calcular a resistência RX. O que eu posso usar? Eu vou usar a primeira lei de Ohm também, que a primeira lei de Ohm me diz que a resistência é a tensão dividida pela corrente, ok? Mas eu posso fazer uma pequena mudança, por exemplo, a tensão, essa tensão aqui pode ser a tensão total do circuito, a tensão de A até B que eu já tenho, então essa é a tensão de A até B. E essa resistência aqui da lei de Ohm,
né, que aparece a lei de Ohm, pode ser a resistência total do circuito, a resistência equivalente. Isso aqui pode ser R equivalente. No caso aqui é a soma das resistências, tudo bem? Lembra, a resistência equivalente do circuito em série é a soma. Então, portanto, a partir da primeira lei de Ohm, R1 mais Rx, que é a resistência equivalente do circuito, eu vou somar, né? O circuito está em série, é igual a tensão total, que é 100 volts, dividido pela corrente total que passa no circuito, que é 2 amperes, e me dá 2 amperes aqui. Portanto, eu tenho uma equação que eu posso resolver. Eu sei o valor de R1, o valor do resistor R1 é 10 ohms, então aqui vai ficar 10 ohms, mais, ok? E Rx eu não sei, vou deixar Rx, que é igual a 100 por 2 dá 50, 100 dividido por 2 dá 50, então Rx é igual a 50, esse 10 está somando, passa subtraindo, mais 10 fica menos 10, então Rx é igual a 50 menos 10 dá 40 ohms. 40 ohms é a resistência Rx que a gente não conhecia, a resistência desconhecida, ok? Então, sempre a partir da primeira lei de Ohm, é possível calcular as grandezas que ele pede. Lembrando que quando você tem um circuito em série, a resistência total é a soma das resistências associadas, ok? A gente usou esse artifício aqui também. Muito bem, então essa foi a questão número 10. E a questão, agora número 11, qual o valor da resistência R1 e R2? Ele quer saber o valor dessas resistências. Sabendo que a corrente total do sistema é 2 amperes. Então você tem a corrente, essa corrente que passa no circuito todo, 2 amperes. Está dado, 2 amperes. O valor de R1 é o dobro do valor de R2. Sabendo que a corrente é 2 amperes e que o R1 é o dobro do valor de R2, ou seja, ele fala para mim que R1, o valor dele é o dobro do valor do resistor R2. Então um é o dobro do outro. Isso aqui é dado, tudo bem? E eu tenho a tensão total, que é a tensão. Então, no circuito, no desenho de circuito, eu tenho a tensão da fonte, que é de 10 volts, ok? Eu tenho a corrente que passa no circuito, 2 amperes, e que R1 é o dobro do resistor R2, os valores. Então, dado isso, eu posso usar a primeira lei de Ohm. Eu posso colocar no lugar do R, que é a resistência, né, que está escrito na fórmula da primeira lei, eu posso colocar a resistência equivalente, a resistência total. E no caso de circuitos em série, como esse aqui, está em série, né, percorrido pela mesma corrente, eu posso somar, porque no circuito em série a resistência total é a soma. Isso vai ser igual à tensão total, o U. Eu tenho a tensão total, 10 volts, né, aqui, dividido pela corrente total, que eu também tenho 2 amperes. Esse vale 2 amperes. Isso aqui foi dado. E aí, para resolver essa pequena equação, R1 e R2 são duas variáveis, mas eu sei que o resistor 1 é o dobro do valor do resistor 2. Então, no lugar do R1, eu posso colocar 2 R2. Porque eu sei que o R1 vale o dobro do valor do R2. Então, vai ficar no lugar do R1 2R2, mais o resistor 2, resolvendo essa equação. 10 por 2 dá 5, né, que eu dividi. E 2R2 mais R2 dá 3R2. Tudo bem? 2 mais 1 dá 3, R2 repete, que é igual a 5. Então R2 é igual a 5. Esse 3 está multiplicando, passa a dividir. Então o R2 vale isso aqui. Tudo bem? Ou seja, eu apenas substituí que o R1 é igual ao dobro do R2. Então no lugar do R1 eu coloquei 2R2, que é o dobro. Quando eu somei com R2, mais R2, aí eu consegui achar o valor de R2 primeiramente, que é o resistor número 2. E o R1, a gente pode calcular o resistor R1, porque o R2 já tem 5 sobre 3 ohms. O R1, já que ele é o dobro do R2, é só multiplicar por 2 esse valor encontrado. Então, 2 vezes 5 por 3. Ou seja, R1
2 vezes 5 dá 10. 2 vezes 5 dá 10, dividido por 3. Esse aqui é o valor do R1, que é o dobro do valor do R2. Okay? Então, é possível achar os valores dos resistores associados em série, nesse caso, porque eu sei que um é o dobro do outro. Então, o R1 eu multipliquei por 2 o valor encontrado. Muito bem. Ok, agora a gente vai fazer alguns exercícios de resistores associados em paralelo. A gente tem a questão número 12. Circuito abaixo, temos um circuito ligado numa tensão de 100 volts. Aqui é a tensão total do circuito. Aqui tem dois resistores R1 e R2 em paralelo. E correntes I1 e I2 de 2 amperes e 4 amperes nos resistores. Então ele é dado as correntes I1 e I2. Então eu vou anotar aqui, correntes I1, 2 amperes, e correntes I2 que passam no resistor número 2 de 4 amperes. Isso aqui é dado. E nos resistores, a pergunta é, qual o valor das resistências R1 e R2? Então para calcular as resistências 1 e 2, a gente pode usar a primeira lei de Ohm, ok? Então a primeira lei de Ohm, a primeira resistência R1, me diz que a resistência R1 é a tensão em R1. Como se trata de um circuito em paralelo, a tensão da fonte, que é a tensão total, é a tensão em cada ramo desse circuito. Ou seja, é a tensão no resistor R1 e a tensão no resistor R2, 100 volts. É a mesma tensão. A tensão aqui no circuito paralelo é a mesma em cada ramo, ela não se divide, ok? Então você tem aqui a tensão no resistor R1 dividido pela corrente que passa no resistor R1, que é 2 amperes. Então seria isso aqui. Tensão total pela corrente que passa no resistor R1. Então, substituindo os valores, a gente rapidamente calcula a resistência R1. Tensão da fonte, que é a tensão em cada ramo, é a mesma da tensão da fonte. E a corrente que passa no R1 é dada 2 amperes. Portanto, a resistência R1, essa de cima, é só dividir, vai dar 50 ohms, é a resistência R1. Para calcular a resistência R2, a gente aplica a mesma expressão da primeira lei de Ohm. A resistência R2 é a tensão da fonte, também, 100 volts, dividido pela corrente que passa no resistor 2. Portanto, a resistência R2 é a tensão 100 volts, porque a tensão em cada ramo é a mesma da fonte, circuito em paralelo, dividido pela corrente I2 que passa no resistor 2, que é 4 amperes. Dividindo, a gente tem que a resistência R2, 100 dividido por 4, vai dar 25 ohms. Então a gente tem aqui a resistência R2. Então a pergunta era essa, calculando as resistências 1 e 2. Ok? Isso foi o exercício 12, agora o exercício 13. Exercício 13, a gente tem a corrente total, que foi dada. A corrente total, esse I, 4 amperes, corrente que sai da fonte. Aqui é o polo positivo e o polo negativo. Essa corrente convencional, ela sai do positivo, ela atravessa o resistor 1, uma parte da corrente atravessa o resistor 2 e outra parte atravessa o resistor 3, se juntando aqui no outro nó e voltando para o negativo, ok? Significa que a corrente total é a soma de 1, de 2 e 3, as correntes em cada ramo, que somadas dá a corrente total, tudo bem? Agora vamos lá, a gente tem a resistência 1 e 2, é dado aqui, a gente tem a corrente total e não temos a resistência R3, mas é isso exatamente que ele quer. Qual a resistência R3? Vamos calcular. O que a gente pode fazer primeiro é vamos calcular a corrente I1 e I2, ok? São as correntes que passam nos resistores 1 e 2 que foram dados os valores de resistência. Então a gente vai fazer isso. Então, por exemplo, o R1, o primeiro resistor, usando a primeira lei de Ohm, é a tensão da fonte, é a mesma tensão em cada ramo desse, portanto eu posso colocar 20 volts, dividido pela corrente I1 que passa no resistor 1. Ok?
Como eu tenho a resistência R1, 10 ohms, então eu vou substituir aqui, vai ficar 10 ohms, esse valor, e vai ficar 20, que é a tensão da fonte, e a corrente I1, a gente vai determinar. Multiplica cruzando aqui, então 10 vezes a corrente I1 é igual a 20, coloca 20 vezes 1, 20. Portanto, I1, corrente I1 é 20 e 10 passa a dividir. Então eu tenho aqui a corrente I1, 20 por 10 dá 2 amperes. Então eu tenho a corrente que passa no ramo 1 em cima do resistor R1, tudo bem? Eu vou calcular também a corrente que passa no resistor número 2, a corrente I2, ela se dividiu, bem? Vamos fazer isso aqui. R2 é a tensão no R2, que é a mesma da fonte, 20 volts, primeira lei de Ohm, dividido pela corrente I2 que passa nesse resistor. Então, resistência é tensão dividido pela corrente, ok? Como eu tenho a resistência 2 também, que vale 20 ohms, então eu vou colocar 20 aqui, que é igual a 20 sobre I2. Multiplica cruzando, então a corrente 2 vai dar 20 dividido por 20. Né? Multiplica cruzando, então esse 20 vai passar a dividir. E a corrente 2 é 20 por 20 dá 1 ampere. Então eu tenho aqui a corrente 2. Então a corrente que passa no ramo 1 tem 2 amperes e a corrente que passa no ramo 2, o R2, tem 1 ampere. Como a corrente total é 4 amperes, que ele me deu no começo, então se aqui é 4 amperes, a corrente 1 é 2 amperes, a corrente 2 é 1 ampere, a corrente 3 é fácil de determinar, 2 mais 1, 3, então a corrente 3 vai ficar 4, 2 mais 1, 3, passou para o outro lado, fica menos 3, a corrente 3, 4 menos 3 dá 1 ampere. Porque eu sei que a soma das correntes em cada ramo é igual à soma da corrente total, é igual à corrente total. Então, sabendo as correntes em cada ramo, eu posso agora calcular R3, tudo bem? A resistência R3, usando também a primeira lei de Ohm. Então, a gente vai fazer isso aqui, R3, aqui do lado, é a tensão da fonte, que também atua aqui no R3, 20, é a mesma tensão, dividido pela corrente 3, que eu já sei que é 1. E 3. Então, a R3, finalmente, é 20, dividido pela corrente 3, que é 1 ampere. 1 ampere. Então, a R3, finalmente, é igual a 20 ohm. Essa é a resposta final. A resistência do resistor 3 vale 20 ohms. Tudo bem? A gente fez essa conta, usando sempre a primeira lei de Ohm, que é resistência é a tensão dividida pela corrente. A resposta é essa aqui, 20 ohms. Questão número 14, agora. Ele tem no circuito abaixo, aplicamos uma tensão total de 10 volts. Tem 10 volts a tensão total. Circuito em paralelo, portanto a tensão aqui no resistor RX é 10 volts. E a tensão aqui também é 10 volts, ok? Mesma tensão da fonte. Uma corrente de 2 amperes passa no resistor R1. Então, no resistor R1, a corrente 1 é 2 amperes. Ela passa somente no resistor R1, como é dado aqui, tá? Corrente de 2 amperes. Qual o valor do RX? Se a resistência equivalente do circuito é 4 ohm. Ele me dá a resistência equivalente do circuito. Resistência equivalente 4 ohm, dado aqui, tudo bem? Então, para calcular RX, a gente pode primeiro, vamos calcular R1, não temos a resistência R1, tá bom? E aí a gente pode fazer assim. A resistência R1, primeira lei de Ohm, é a tensão da fonte dividida pela corrente I1. Então a resistência R1 é a tensão. Então, como a corrente I1 é dado, 2 amperes, corrente 1, então fica 2, então a resistência R1, 10 por 2 dá 5 ohms. 5 ohms, ok, calculei a resistência R1. Existe uma fórmula de resistência equivalente, circuito em paralelo, que é essa aqui. A resistência equivalente é o produto
pela soma das resistências. Isso é o caso em que são duas resistências apenas em paralelo. Então eu posso usar essa fórmula. Ok, então essa fórmula para circuito em paralelo, né, você pode usar. E nesse caso ela vai ser útil porque ele me deu a resistência equivalente do circuito como um todo. Então o produto pela soma, eu sei que a resistência equivalente vale 4 ohms. Então eu posso dizer que R1 vezes Rx, que é o produto, dividido pela soma dos dois resistores em paralelo, é igual a 4 ohms, foi dado. E como eu já sei o valor do R1, foi calculado antes, ok? R1 vale 5 ohms, então eu vou colocar 5 ohms no lugar do R1, então é 5 vezes Rx, e 5, que é R1 mais Rx, que é o produto deles pela soma, que é igual a 4, que é a resistência equivalente do circuito. Agora eu posso multiplicar cruzando, então eu vou colocar um aqui embaixo, então vai ficar 5Rx é igual esse aqui por esse, e 5, que é a soma 5 mais Rx vezes 4, então vai ficar 4, que multiplica 5 mais Rx. Feito isso, a gente pode aplicar a distributiva aqui, ok? Então vai ficar 5Rx, que é igual, 5 vezes 4, 20, mais, 5 vezes 4, 20, e 4 vezes Rx vai dar 4Rx. 4Rx passou para esse lado esquerdo, fica negativo, então fica 5Rx, repete, menos 4Rx, que passou para cá, que é igual a 20. Então aqui eu posso dizer que 5 menos 4 dá 1Rx, que é igual a 20. Então Rx finalmente é o resistor que a gente não conhecia o valor também, e que foi pedido na questão, qual o valor de Rx, vale 20 ohms, ok? Muito bem, questão número 14. Agora a última questão, questão número 15. Eu tenho agora um circuito misto. Circuito misto, por quê? Circuito misto tem parte em série e parte em paralelo. Então o circuito que tem em série e em paralelo, resistores, é um circuito chamado circuito misto, ok? Vamos resolver primeiro o que está em série. Eu tenho os terminais aqui, uma tensão entre A e B, diferença potencial. Eu vou começar aqui pelo final. Eu tenho esse resistor 1, mais esse aqui, mais esse, no mesmo fio, portanto aqui está em série. Como eu estou em série, nesse fio aqui à esquerda, um fio que não tem nenhum nó, resistor em série, eu posso somar, porque em série a gente soma os resistores. Então isso aqui vai ficar dessa forma. Vai ficar um resistor apenas somado. Então vai ficar 1 mais 1 dá 2, mais 2, 4. 4 ohms. Pode somar direto? Pode. Em série você soma. Ok? A resistência equivalente seria 4. Então 1 mais 2, 4 ohms. E o resto a gente vai repetir novamente. Então esse aqui do meio de 4. Esse do meio tem 4. E esse aqui de meio e desse meio. A gente repete a parte da direita do circuito. Esse aqui tem meio, ou esse aqui é meio. Então a única diferença agora desse circuito original para esse é que esses três resistores aqui em série a gente somou, deu 4, ok? E esse aqui do meio continua aqui 4 ohms também. Mas agora eu tenho dois resistores em paralelo nesse circuito misto. Esses dois aqui, esse de 4 com esse de 4. Então em paralelo. Ok? Como eles estão em paralelo, eu posso usar uma fórmula rápida e calcular essa soma de resistores em paralelo. Como é que eu faço? Existe uma fórmula, eu vou colocar ela aqui. Quando os resistores têm exatamente o mesmo módulo, o mesmo valor, a resistência equivalente pode ser o valor de um deles, já que eles são iguais, e dividir pela quantidade. Então existe essa fórmula aqui, quando os resistores em paralelo são exatamente iguais, têm o mesmo valor. Então nesse caso aqui, a resistência equivalente vai ser o valor de um deles, que é 4, de um deles apenas, dividido pela quantidade. Eu tenho 2, eu vou dividir por 2. Portanto, essa resistência aí, 4 por 2 dá 2,
2 ohms é a resistência equivalente desses dois aqui em paralelo. É o valor de 1 pela quantidade deles. Muito bem, esse próximo circuito eu vou colocar aqui e desenhar novamente, porque esses dois foram somados, deu 2 ohms, então vai ficar assim o meu circuito. Vai sobrar o resistor equivalente aqui. Aqui é o terminal A, terminal B, aqui vale meio, aqui vale meio. Desenho novamente esses dois, e esses dois do meio em paralelo deu o resultado 2 ohms. Então aqui ficou 2 ohms. Ok? Então agora, o circuito que era dessa forma, passou para essa maneira, eu resolvi, e agora está assim. Eu tenho entre A e B, eu tenho uma série de resistores, eles estão em série, portanto estão no mesmo fio, e eu posso somar cada um deles. Isso aqui equivale a esse circuito aqui. Entre A e B, eu tenho meio, esse aqui de 2, esse 2 aqui foi a soma desses dois 4 aqui, deu, paralelo, e é como se estivesse em série agora, e eu posso somar a resistência equivalente total de todo o sistema, é meio mais meio dá 1, mais 2, 3 ohms. Então essa é a resposta final. Quando você consegue encontrar a resistência final de todos os resistores do circuito associados, aí você acabou a questão. Você acabou de calcular a resistência equivalente de todo o circuito. Ok? A resposta é 3 ohms. Então, ok? E aqui a última pergunta da questão. Além de calcularmos a resistência equivalente do circuito todo, ele quer saber a tensão total de A até B, a tensão total. A gente vai calcular essa tensão total, sabendo que a corrente total vale 3 amperes. Fica mais fácil quando a gente tem a resistência equivalente do circuito todo. A gente já tem que é 3 ohms. Então a gente pode usar a primeira lei de Ohm. Então a resistência é igual a tensão pela corrente. A gente usa a lei de Ohm sempre que for necessário, quantas vezes for necessário. Então a resistência é a tensão pela corrente. Eu vou colocar a resistência total, que é a resistência do circuito, 3 ohms. Então vai ficar 3, que é igual a tensão total de A até B, do circuito todo. Então vou chamar de A até B. E a corrente total que passa no circuito, que é o I, foi dada aqui, ó. Então a corrente total 3 amperes. Então eu vou colocar 3 amperes. Portanto, é só multiplicar cruzando, né? Coloca um aqui embaixo. Então a tensão total de A até B é igual a 3 vezes 3 dá 9 volts. Tensão é dada em volts. Então a gente calculou a tensão que foi aplicada no circuito como um todo. Ok? Tensão total 9 volts. Então, para finalizar essa série de exercícios, 2 circuitos mistos, a gente vai calcular a resistência equivalente do circuito todo. Então, a resistência equivalente é aquela que substitui todos esses resistores do circuito misto. No primeiro circuito temos 2 resistores em paralelo. A gente pode relembrar as fórmulas para resolver circuito em paralelo. Por exemplo, a gente tem em série, a fórmula da resistência equivalente é a soma das resistências associadas. E circuito em paralelo, temos 3 fórmulas que a gente pode usar. A primeira, o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências associadas. Por exemplo, se tivermos 3 resistores associados em paralelo, a gente pode somar dessa forma. Isso vai ser igual ao inverso da resistência equivalente. Se tivermos apenas 2 resistores, pode usar, a gente usou ainda agora, o produto das resistências pela soma delas. Pela soma. E se os resistores forem iguais, resistores
iguais, a gente pode usar que a resistência equivalente é o valor de um deles dividido pela quantidade de resistores, N. Ok? Então temos à disposição essas formas. Circuitos em série, apenas uma, soma, e em paralelo temos 3 formas à disposição. Para 2 resistores e para resistores iguais. Ok? Então, nesse caso, a gente vai usar, temos 2 resistores iguais, a gente pode usar resistores iguais, vamos usar o resistor, essa última fórmula, que é a resistência de um deles dividido pela quantidade. Então aqui a gente tem resistência equivalente, nessa parte aqui, que tem em paralelo, são iguais, é o valor de um deles dividido pela quantidade. Então a resistência equivalente aqui vai dar 10, que é o valor de um deles, dividido pela quantidade, temos 2, então dividido por 2. Então a resistência equivalente aqui vai dar 5 ohm. Ok? Esse é o resultado. Então esse circuito aqui, ele vai ficar mais simplificado, porque agora esses dois foram somados em paralelo, deu 5, então vai ficar desenhando o circuito, vai ficar dessa forma. Então vale a pena desenhar com calma o circuito para entender o que você está fazendo, o que já foi resolvido, ok? Então nós temos agora esse 10 com 10, deu 5 em paralelo, esse aqui do lado tem 15, e esse aqui de baixo continua aqui 30 ohm. Então o nosso circuito agora tem esse formato. Está mais simples, mas a gente pode agora, esses dois resistores de cima estão em série, estão no mesmo fio, então a gente pode somar direto, aqui está em série, ok? E quando a gente somar esses dois, 15 mais 5 vai dar 20, então esse circuito ele vai ficar dessa forma. Somando aqui em série, vamos fazer a conta aqui do lado. Resistência equivalente, circuito em série, é só somar os resistores, que é essa primeira fórmula aqui. Os resistores são 5 e 15, é só somar 5 mais 15. Lembrando, esse 5 aqui foi o resultado dessa soma aqui em paralelo, deu 5 aqui do lado, ok? Isso aqui. Então 5 mais 15, resistência equivalente em série aqui, deu 20 ohm, ok? Então, nosso circuito agora, que deu 20, vai ficar um resistor aqui em cima, mais um aqui embaixo, que é o de 30, que continua aqui embaixo. Então eu tenho 20 agora, esse aqui, e esse aqui de 30 continua aqui, 30. E por último, eu tenho 2 resistores em paralelo, e você vai conseguir resolver totalmente o circuito quando chegar apenas em um resistor, que é o equivalente de todo o circuito. Então ainda eu tenho 2 resistores em paralelo, portanto esses aqui estão em paralelo, e são 2 resistores que eu posso usar novamente. 2 resistores em paralelo, produto pela soma, ok? Então eu vou usar aqui do lado, resistência equivalente é o produto deles, 20 vezes 30 pela soma, 20 mais 30. E finalmente, 20 vezes 30, 0, 0, 3, 6, 600, 20 mais 30, 50. Corta 0 com 0. E a resistência equivalente, a gente pode colocar 60 por 5, dividindo, 2, 5, 10, para 10, dá exatamente 12 ohms. Então esse é o resultado do resistor equivalente, a resistência equivalente de todo o circuito, ok? Então ele vai simplificando até chegar em apenas um resistor equivalente, tudo bem? Então, feito isso, vamos para o exercício 2.
O exercício 2, ele não tem valores numéricos, cada resistor desse ele tem o mesmo valor, e eu tenho que somar todos eles e achar a resistência equivalente de todo o circuito, algebricamente, ok? Então a gente vai fazer isso. Então, aqui, primeira coisa, eu posso somar esses dois em paralelo, separadamente, e esses dois aqui em paralelo, separadamente. Eles estão em paralelo. Ok? Como eles são iguais, aqui eu vou fazer uma vez só. Resistência equivalente, resistores iguais em paralelo, são todos esses daqui, é o valor de um deles dividido pela quantidade. Então o valor de um deles, R, dividido pela quantidade, 1, 2, dividido por 2. Ok? Então, esse aqui vale para esse ramo aqui e para esse aqui. Está em paralelo também. E aí esse circuito vai ficar assim. Vou colocar aqui simplificadamente. Vai ficar dessa forma. Eu tenho o R lá em cima. Continua R lá em cima. Esse aqui a gente não mexeu. Eu tenho esse aqui que deu um resistor, R por 2, esse é o resultado. E esse aqui também, em paralelo, R por 2. Ok? Então o meu circuito ficou assim. Esses dois aqui estão em série. Então eu posso somar. Agora, posso somar, estão em série. E esse circuito, ele vai ficar, quando eu somar aqui embaixo, meio mais meio, a metade mais a metade vai dar 1 inteiro. Então isso aqui vai ficar assim. Vai ficar R. Repete o R aqui. Esse aqui é metade mais metade. Eu vou somar porque tem série. Vai ficar R. A metade mais a metade vai dar 1 inteiro. E aqui vai ter em paralelo com esse resistor aqui de cima. E aí isso aqui vai ficar finalmente, quando eu resolver, um resistor apenas, que vai ser o resistor equivalente. Mas eles estão em paralelo, isso aqui vai ser essa resistência equivalente, como eles são iguais, vou pegar o valor de um deles e dividir pela quantidade, por 2. Que é essa fórmula aqui. Então isso aqui vai ser R por 2. Essa é a resposta final do meu círculo. Então a gente vai somando em série em paralelo até chegar no resultado final. O resultado final é R por 2. Ok?